Capítulo 8. Outros santuários favorecidos. Paulina Maria Jaricó e o cura de Ars foram os principais elementos de que se serviu a divina providência para espalhar a devoção da Santa Filomena, não só em França, como na Alemanha, Inglaterra, Irlanda e nos Países Baixos. Os milhares de visitantes que acorriam a Ars aprendiam essa devoção dos lábios do próprio padre Vianney e voltavam para os seus respectivos países, levando consigo a história dos prodígios realizados pela santa. Vamos mencionar alguns exemplos do rápido desenvolvimento da devoção, demonstrando aos nossos leitores como também eles muito facilmente poderiam estabelecê-la nas suas próprias casas e paróquias. Paris. Em Paris, a devoção começou da maneira mais simples. Um cavalheiro distinto, que recebera uma preciosa graça de Santa Filomena, ofereceu à igreja de São Gervásio uma imagem da santa. Esta foi exposta à veneração dos fiéis, que logo tiveram razões para reconhecer, na abundância das graças recebidas, o extraordinário poder da nova santa, e o seu culto desenvolveu-se tão rapidamente que dentro de pouco tempo se julgou necessário consagrar a gloriosa Marte uma das capelas laterais da igreja. O povo adotou logo a nova devoção e, durante a novena de preparação para sua festa, o templo transbordava de fiéis. Muitas eram as histórias contadas pelos devotos da santa sobre as maravilhas que ela realizava. As curas e as conversões tornaram-se frequentes. As graças temporais e espirituais repetiam-se, e a assombrosa satisfação das súplicas tornou-se tão corrente que nem já causava surpresa. Durante o período da Comuna, a sua proteção tornou-se ainda muito mais evidente. Os vandalismos praticados nas cercanias de São Gervásio foram dos mais horríveis que se cometeram naquele pavoroso tempo. Os comunistas fizeram vários esforços para destruir a própria igreja, mas foram sempre mal sucedidos nas suas nefandas tentativas. Finalmente vieram em grande magote, acobertados pela escuridão da noite, e procederam ao contemplo saque do templo. Parecia estar tudo perdido, quando, ó surpresa, um dos próprios camponentes do bando correu a chamar auxílio e expulsou do sagrado recinto os companheiros. Apesar de todos os edifícios daqueles arredores terem sido vítimas da conflagração, São Gervásio permaneceu intacto em absoluto, silenciosa, mas eloquente prova do poder de Santa Filomena. 13 lâmpadas acesas de dia e de noite no altar comemoravam os anos da vida mortal da santa. O azeite dessas lâmpadas muitas vezes era pedido para ser aplicado a doentes, e verdadeiramente extraordinárias foram as curas com ele efetuadas. Todas as tardes é celebrada uma devoção especial em honra da santa, consistindo em orações, bênção do Santíssimo Sacramento e, com frequência, o seu panegírico. A Arquiconfraria de Santa Filomena, estabelecida na igreja, conta para cima de 8.000 associados. Saint-Pégigne. Saint-Pégigne era em 1830 uma pobre paróquia. O arcebispo de Paris mandou para lá uma relíquia de Santa Filomena, que foi colocada na igreja num altar de madeira. Uma candeia que ardia em honra da santa causou um incêndio que destruiu todo o madeiramento do altar, mas respeitou a relíquia. A esta nem a tocaram as chamas. Um dos devotos de Santa Filomena consolava daquela perda o pobre povo da aldeia, dizendo-lhe: ela, que já não nos mostrou tão maravilhosamente seu poder, sem dúvida alcançará também para si um novo altar. E assim foi.
Sucedeu que logo depois do incêndio, um rapaz de grande fortuna leu por acaso numa folha solta qualquer referência à vida da santa e ficou tão profundamente interessado que desejou ter conhecimento de tudo que sobre ela se soubesse. Inquirindo, colheu a informação de que Santa Filomena era muito venerada em Sepingni. Para lá se dirigiu e, enquanto orava diante da relíquia, foi tomado por uma extraordinária inspiração. Pareceu-lhe que a grande santa o intimava a restaurar-lhe o seu altar, prometendo-lhe em troca a sua especial proteção. Este convencimento foi tão absoluto que exclamou: já não desejo outra união no mundo, que não seja tomar-te, querida santa, por minha irmã e minha esposa. E logo ouviu esta resposta: pois seja assim, eu serei a tua irmã e tua esposa, e a Santíssima Virgem, minha mãe, será tua mãe também. Logo a seguir deu ordem para se começar o trabalho, e não só restaurou o altar como toda a igreja. A santa, por seu lado, prodigalizou as mais maravilhosas graças ao seu novo amigo e realizou extraordinários prodígios, tendo a favor do povo da região, como da multidão imensa dos peregrinos que de todos os lados começaram a afluir a Sempigni. Tivet. Tivet é outro santuário de Santa Filomena, cuja devoção foi ali introduzida também por intermédio de um rapaz. Estava ele gravemente doente e desenganado dos médicos, que o consideravam perdido. Vendo-se incapaz de fazer a jornada, pediu a um bom sacerdote que fosse por ele a Ars, implorar sua cura. O enviado partiu ansiosamente. Disse missa no altar de Santa Filomena e depois dirigiu-se ao túmulo do santo cura, falecido pouco tempo antes. Ali ouviu uma voz que parecia sair da sepultura e dizer-lhe que o enfermo seria curado se passassem a venerar Santa Filomena lá na localidade onde ele vivia. Isto causou tão violenta impressão no sacerdote que ele se sentiu enregelar, ao mesmo tempo que todo o seu corpo era sacudido por uma grande tremura, e essa comoção, longe de se desvanecer, cada vez mais era intensa. Aceitando o pacto, imediatamente se dedicou a estabelecer a devoção, tendo alcançado de Mademoiselle Jaricot uma relíquia. Pouco tempo depois, o doente recuperava a saúde por completo, e em companhia do sacerdote, seu amigo, foi em peregrinação a Ars, agradecer a Santa Filomena. Exatamente como nos outros sítios onde a devoção foi estabelecida, benefícios, bênçãos e graças de toda a espécie começaram a ser derramadas sobre aquele povo. Foi criada com o nome da santa uma associação que dentro de pouco tempo contava milhares de membros em toda a França. E não fiquem os nossos leitores imaginando que os exemplos apresentados por nós sejam excepcionais, pois são, pelo contrário, muito vulgares. O ingresso da santa numa igreja ou região é o ponto de partida para as mais assombrosas graças. Bastaria que os sacerdotes tomassem a iniciativa de colocar uma imagem da santa nas suas igrejas e ela própria faria o resto.